para a gente começar, né, eu queria pedir para vocês compartilharem as principais impressões do filme, né, o que vocês acharam, o que chamou a atenção, principalmente, né, esse retrato da desigualdade social e as interpretações, né, das mudanças nas últimas décadas que são exploradas no documentário, né? Isso fez sentido para vocês? Como que vocês viram essa discussão no filme? Quem quer começar? Ok. Eu gostei muito do filme, eu achei bem interessante. Tem algumas situações muito norte-americanas, né? O estado de bem-estar social deles inexiste, bem dizer, né? Eles têm uma saúde que a oferta... Depois eu até vou entrar nisso. A oferta privada é muito grande, a educação também. Estados de bem-estar social são marcadamente desmercadorizantes desses serviços públicos ou serviços que podem públicos mercadorizáveis, como saúde, educação e previdência. Eles não têm. Essa é uma particularidade frente a gente, porque a gente temos um sistema universal de saúde, temos uma previdência pública grande, temos um sistema educacional bem grande. Chama um pouco a atenção de uma diferença. É verdade que a gente, a despeito de ter, nós somos um país que tem uma oferta privada de saúde maior do que a americana e temos uma saúde privada tão grande quanto a americana. Então, a despeito da gente ter um Estado que tenta desmercadorizar, a gente não desmercadoriza. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, que também foi uma mudança que houve nos países centrais, de um certo esgotamento, não é o termo correto, do estado de bem-estar social, e foi atacado grandemente. Passaram Reagan, que é o exemplo, a Thatcher é o outro. Então, acho que essa história é bem contada. E esse momento atual, que eu acho que tem coisas em particular com a gente. Uma das coisas que me chama a atenção, e que é um pouco a cultura que foi pegando nas populações, e na nossa pegou muito, porque nós temos uma certa americanização, certa não, é a ideia de que o Estado tem que ser menor, né, e de que os tributos são um mal. Então, eu sempre lembro do vendedor de iFood com a caixa dele escrita atrás: eu quero impostos, eu quero combustíveis sem impostos. Isso é o fim da cidadania em si, né? Porque imposto é uma marca da cidadania. Você paga ou participa do fundo público para alguma medida desmercadorizar e você tem uma sociedade mais equilibrada. Você não está pagando para ter uma contrapartida. É uma ideia de solidariedade, uma ideia civilizatória. E hoje a gente está... Ninguém mais usa o bordão "eu sou cidadão". A pessoa, quando reclama, usa o bordão "eu sou contribuinte", que é o fim. Então, eu acho que o filme coloca muito claramente isso, essa ideia de que você tem uma cultura nas sociedades modernas atualmente de muito desmerecimento do Estado e, nesse sentido, de enfraquecimento do fundo público, que é financiado via tributos. Isso é generalizado. No Brasil, completamos 2 anos, de junho de 2013, que, queiramos ou não, tinha um pouco disso, padrão FIFA, depois cai o Pato Amarelo, tem um movimento... E que não é nosso só, né? Tem no mundo todo, jaquetas laranjas na França. E isso é um ataque à democracia, claramente, quando você passa a pensar muito individualmente no que eu estou pagando, no que eu estou recebendo. Então, essas coisas combinam todas, esse enfraquecimento, essa valorização do esforço individual, que é bullshit, já que estamos num filme norte-americano. Então, eu acho isso muito interessante. O que eu acho mais interessante, ligado ao tema, é que coloca em questão a importância da tributação sobre os muito ricos, porque começaram a ficar muito ricos, porque também, ao mesmo tempo, você teve aquela ideia de que, se você der uma aliviada neles, se você subsidiar em alguma medida, dar incentivos fiscais, ou tributar menos as mentes brilhantes, que são CEOs, são jogadores de futebol, são grandes atores, você vai ter esse respingamento social. E, graças a Deus, na própria economia surgiu muitas críticas a isso, mostrando a desigualdade. O Piketty é o clássico disso. Mas eu acho que agora a gente está num momento que a gente ainda não conseguiu inverter essa chave, ainda que se tenha visto muita desigualdade crescente. Mas o problema maior, e eu acho que na sociedade brasileira é muito agudo, é isso: uma ideia de que tributo é ruim, de que a oferta pública é péssima e de que eu vou ao mercado e consigo comprar as coisas. Isso é ruim porque a sociedade brasileira tem isso desde muito, né?
dessa ideia de que os serviços mercantilizados são uma forma de mobilidade social, inclusive. Hoje, quando a pessoa ganha uma carteira de trabalho, não fala mais só das coisas que a Previdência o protege, os auxílios todos, mas comenta o Vale Alimentação e, ultimamente, o Seguro-Saúde. Então, é cada vez mais acreditar que, com vouchers, você indo ao mercado, você vai conseguir comprar isso, quando a oferta pública, normalmente, ganha muito em escala e, na verdade, também tem essa característica de tratar todos iguais, como cidadãos que são. Então, eu gosto do filme, são minhas primeiras impressões, eu não quero me estender. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Eu acho que, bom, o Fernando já falou bastante coisa, né? Aqui um pouco já traçando uma comparação com a questão da Seguridade Social, né? Na realidade norte-americana e na realidade brasileira. E uma coisa que me impressiona muito assim, é a capacidade do norte-americano de fazer um filme sobre uma questão de desigualdade, tratando de pobreza, tratando de assuntos tão importantes e macroeconômicos, sem jamais mencionar o resto do mundo, né? Tanto pelo lado de que, como se aquela realidade deles viesse autoimposta, tudo fosse criado ali, né? Então, eles falam um pouco da história da austeridade, e até aparece a Thatcher, eu acho que em algum momento, ali com o Reagan, mas não é mencionado, né, muito. Quanto o lado de como que o padrão de vida norte-americano ele também é subsidiado pelo resto do mundo, né? Então, se por um lado a gente está vendo ali que não existe uma seguridade social, a pobreza nos Estados Unidos é uma pessoa que não tem a capacidade de ter uma seguridade de que vai ter um hospital se precisar, ou que entra muito na insegurança alimentar, mas a pessoa que está ali falando eu estou na linha da pobreza tem um carro. Isso é muito diferente da nossa realidade, né? O que é a pobreza norte-americana, o que é a pobreza brasileira, e como que a pobreza norte-americana existe, né, por causa do resto do mundo e de como isso é subsidiado pelo resto do mundo. Então, essa possibilidade de você tratar desse assunto sem mencionar o resto do mundo, para mim, é muito interessante. Eu assisti o filme, na verdade, semana passada, então tive um pouco mais de tempo para pensar em algumas questões críticas, né? E para mim também é bem interessante, pensando um pouco assim, né, qual é o papel da tributação. Porque, muito frequentemente, a discussão da tributação, hoje em dia, ela vem assim, como se estivesse falando de tributação e política social como coisas separadas, né? Ou a política fiscal não necessariamente está falando em política fiscal, já pensando o lado da arrecadação junto com aquilo que você ganha com a arrecadação, né? A gente fala, a nossa ministra da gestão fala muito nisso, né? Que a gente não deveria estar falando em carga tributária, né? Que a palavra carga tributária, que dá essa ideia de peso, ela em si é problemática, né? Que a gente deveria estar falando impacto social. E o filme trata um pouco assim, como o imposto ao super rico, como uma forma de você reduzir a desigualdade, pelo simples fato de que você está tributando aqueles, e não necessariamente tratando daquilo que poderia ser dado em troca. Então, é mais assim, pensando bem pelo lado do setor privado mesmo, né? De como que aqueles salários deveriam ser mais altos, a diferença salarial não deveria ser tão alta, mas não tanto pensando como que você precisa sustentar um estado de bem-estar social. Apesar de ser feita uma crítica de como foi mudando ao longo dos anos, né? Da criação enfim, da crença, né? Na questão da austeridade e no trickle-down economics, como ele mencionou, né? Do respingamento, da teoria do respingamento. Mas enfim, o filme traz aspectos interessantes, mas assim, dá para ver também que existe uma limitação na forma como as questões são tratadas. Pelo menos, do meu ponto de vista, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Assim. Eu acho que, por hora, eu vou passando a palavra, mas daqui a pouco a gente conversa mais. Né? Bom, eu gostei muito do filme. Eu queria destacar dois aspectos. Ver se a gente faz um gancho com o que eu vou destacar no debate sobre o Brasil. Acho que o primeiro ponto é que o filme retrata muito bem dois movimentos do capitalismo, né, que é o período 45 a 75, que é a chamada era os 30 anos gloriosos, quer dizer, é o único período na história do capitalismo que o capitalismo foi regulado, né, por circunstâncias específicas, como o fim da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, a ameaça da União Soviética, a Guerra Fria, enfim, nesse contexto você teve um capitalismo regulado e você vai aliar, nesse momento, tributação progressiva, taxar os ricos,
e estado de bem-estar social. Quer dizer, você não consegue fazer um estado de bem-estar social se não for via tributação progressiva, né? Isso ocorreu na Europa no pós-guerra, né? E ocorreu nos Estados Unidos no pós-guerra, né? Aliás, antes do pós-guerra, com Roosevelt, né? No New Deal, a grande recessão dos anos de 1929, etc. E o segundo momento é o neoliberalismo, que o filme mostra muito bem, né? Como que esse movimento começa nos Estados Unidos, na Europa, a influência do Milton Friedman, da Escola de Chicago, a influência agora me fugiu o nome, mas, enfim, começa nos Estados Unidos, aí você tem 78, 79, a eleição do Reagan, a eleição da Thatcher, né? E aí você tem esse momento em que não regulação, o Estado é o mercado que manda, né? A Margaret Thatcher tem uma frase lapidar, que é: temos que quebrar a espinha dos sindicatos, eles fizeram isso, né? E esses programas passaram a ser oferecidos ao mundo todo e aplicados no mundo todo. O livro do Piketty é fantástico, porque ele vai mostrar em números que, entre 1945 e 75, a desigualdade, ele compara dezenas de países. A desigualdade, o 1% mais rico, de 1930 até 75, ela cai. Quer dizer, como é que eu digo? A desigualdade, o índice de Gini, o peso do 1% mais rico na renda total, cai até 75. E depois de 75 ele sobe, né? Então, essa questão toda, nos Estados Unidos, teve a ideia do gotejamento, né, que é um absurdo, né? Você abaixa os impostos dos ricos e os ricos vão empreender, vão fazer as coisas, e isso vai gotejar nos pobres, tá certo? Isso é o debate que tem no mundo e no Brasil desde os anos de 1980 e 90, tá certo? O segundo ponto que eu quero destacar é que os Estados Unidos, apesar de tudo que foi dito, do que a Luísa falou, da desigualdade, enfim, do que nós vimos no filme, né? Tudo que nós vimos no filme. Queria destacar dois aspectos na questão tributária americana. A primeira é o que o Fernando disse. Os Estados Unidos, a carga tributária nos Estados Unidos é baixa, é 24%, se eu não me engano, tá certo? Enquanto que no Brasil é 34%. Esses 10% são o estado de bem-estar social que nós temos e eles não têm, tá certo? Mas, mesmo assim, mesmo com todas essas questões, quando você pega a distribuição dos tributos nos Estados Unidos, 60% deles vem da tributação sobre o imposto de renda das altas rendas e sobre a propriedade. 60% vem disso. No Brasil, é 23%. Quando você pega quanto representa o consumo, tributação sobre o consumo nos Estados Unidos é 17%, no Brasil é 50%. Tá certo? Então, mesmo com todas essas questões que nós estamos vendo, uma sociedade doente, né, o sistema tributário americano, o Brasil é o sistema tributário americano de ponta cabeça, tá certo? Então, esse acho que é um lado importante. O gancho que eu quero dizer, que eu quero fazer, e depois, se houver possibilidade, eu posso desenvolver, é que, do ponto de vista de tributação, o Brasil está quase 100 anos atrasado em relação aos países capitalistas centrais, tá certo? Porque esse movimento de tributação progressiva começa na Primeira Guerra, na crise de 29, no pós-guerra. Só para vocês terem uma ideia, entre 1940 e 1980, a alíquota máxima do imposto de renda, a máxima para quem é bilionário, no imposto de renda nos Estados Unidos, era superior a 90%. Nos Estados Unidos e no Reino Unido. E a alíquota máxima de tributação de herança nos Estados Unidos e no Reino Unido era superior a 70%. Está lá no Piketty. Depois de 75, eles reduzem. Mas, mesmo hoje, estão muito acima do que é no Brasil.
Tá claro? Então, esses dois pontos me chamaram a atenção. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre a trickle-down economics, né? Porque isso aparece no filme em vários momentos, naquela segunda metade em que ela faz uma reconstituição do que mudou nas últimas décadas, né? A ofensiva neoliberal, ela desenha basicamente, né, do que se trata. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a atualidade dessa ideia, né? De que maneira ela influencia ou não o debate econômico, o debate sobre políticas sociais, de que forma ela está presente na discussão que a gente faz hoje sobre esses assuntos. Luiz ou Eduardo, vocês querem começar? Não, essa ideia, ela foi a ideia central nos anos, a partir dos anos 80, 90, tá certo? Mas reduz os impostos para os ricos, né, que a economia vai crescer, vai gerar emprego, vai distribuir renda, né? Isso foi detado não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. E aqui, que a gente nem chegou a fazer, nem chegou nem perto de ter uma taxação dos ricos, o que você tem nos anos 90? Eu não sei se vocês sabiam, mas na ditadura militar, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil era de 50%. Tá certo? Nós cobrávamos juros e taxávamos juros e lucros e dividendos. O que aconteceu em 1988, quando a gente faz, com 40 anos de atraso, um embrião de um Estado de bem-estar social, o que o governo Sarney faz em 1988? Abaixa a alíquota do imposto de renda de 45%, se não me engano, para 25%. Depois aumentaram para 27%. Então, hoje no Brasil, quem ganha R$5.000, quem ganha R$500.000, paga 27% de imposto de renda. Enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, etc., mesmo com o neoliberalismo, é em torno de 45%, 50%, 55%. Né? E depois, nos anos 1995, teve um decreto do governo, né, da Receita Federal, que isentou tributação de lucros e dividendos. Né? Então, hoje, por exemplo, a Petrobras, ano passado, pagou 200 e tantos bilhões de dividendos. Uma pessoa que recebeu 60 bilhões, a pessoa que recebeu 60 milhões de dividendos não paga um tostão de imposto, tá certo? E nós não estamos vendo isso na reforma tributária que está sendo feita agora. Eu não estou vendo isso. Dizem que vão fazer depois. Eu tenho dúvida que vão fazer depois. Está claro? Então, agora, o que aconteceu? Os estudos do Piketty, especialmente os estudos do Piketty, depois da crise de 2008, 2009, né, esse aumento da desigualdade do 1%, falando lá fora, né, você começa a ter as vozes do mainstream se colocando contra isso. Né? Você tem o próprio FMI, tem vários artigos na época da Teresa, da Christine Lagarde, dizendo, olha, a desigualdade é ruim para o capitalismo, é ruim para o sistema, tá certo? Então, essas ideias elas passaram a ser questionadas a partir da crise de 2007, 2008, e na década seguinte, o estudo do Piketty influenciou muito. Você vê, por exemplo, hoje, o programa do Biden. Né? O programa do Biden é exatamente uma tentativa de fazer uma política tributária diferente daquela, taxando os ricos, não sei o quê. Queria, para terminar, desculpa tomar muito tempo. Hoje existe um movimento nos Estados Unidos, vocês devem saber disso, que são dois movimentos que eu conheço. Um chama os Milionários Patriotas. Ela faz parte, mas tem dezenas, centenas e outro é os Milionários Solidários, agora não me lembro. Mas é um movimento que existe nos Estados Unidos. Eles falam, taxe-nos, taxe-nos, taxe, nós temos muito dinheiro, tá certo? Enfim, que também tem a ver com esse movimento, quer dizer, como que a desigualdade ajudou a fazer com que essa política né, fosse contestada, etc. Então, hoje, quando você observa a agenda do Banco Mundial, a agenda do FMI, quer dizer, é tributação progressiva. Tá certo? Tem um documento do Banco Mundial, a presidenta do Banco Mundial escreveu um documento e falou assim, gastem mais e taxem mais.
tá certo? É isso que se discute no mundo, tá certo? E no Brasil nós estamos discutindo a tributação sobre o consumo. Não, falar um pouco então do trickle-down economics, né? Que é essa teoria, né, de que se você taxasse menos os mais ricos ou se você desse subsídios, né, você conseguiria ter um crescimento econômico, você daria um incentivo àquelas pessoas que podem investir na sua economia a investirem, gerar empregos e gerar crescimento, né? Na verdade, assim, existem grosso modo, duas linhas dentro da economia, né? Tem o pessoal que acredita que é a oferta quem lidera a demanda, tem o pessoal que acredita que é a demanda que lidera a oferta. Tem meio esses dois caminhos. Um pouco mais complexo que isso, mas você consegue dividir mais ou menos aí por esses dois lados. E o trickle-down economics está muito baseado na ideia de que é a oferta que gera a própria demanda, né? Que é a chamada lei de Sé, que vem lá dos clássicos. E tem muita contestação dessa ideia. E uma das grandes questões, eu acho, assim, o que é interessante para mim de todo esse discurso é que ele afasta, né? Quando você é uma pessoa que é leiga, você não entende economia, você nunca estudou economia, você não lê muito sobre o assunto, você não consegue muito opinar. Se alguém vir e fala, não, mas então, tem essa teoria aí na economia, que o que acontece é que se você taxar menos os ricos, ou se você der subsídios a eles, eles vão investir mais, isso gera crescimento. E tem aí papers falando isso e mostrando isso, conseguindo provar isso, e tem papers mostrando outras coisas. Então, você realmente tem duas teorias, né? Você tem duas linhas teóricas dentro da economia que são extremamente ideológicas, na verdade. Uma realmente serve a sustentar uma ideologia mais pró-ricos, a outra serve a sustentar uma teoria na qual você teria uma redução de desigualdades, na qual o bem-estar está colocado, né? Porque a outra questão, e aí isso é um problema da economia, de modo geral, é que é muito raro você achar um economista, seja ele de esquerda, de direita, o que for, que não esteja pensando em crescimento econômico. Que não tenha isso como um dos critérios, pelo menos, que se está considerando. Então, é muito raro você ver dentro de economia alguém que é capaz de falar sobre meu critério não é crescimento, meu critério é redução de desigualdade. Então, a gente vai estar sempre falando, por exemplo, porque a redução da desigualdade ela leva ao crescimento. A gente está sempre precisando, a gente acaba, mesmo como economistas progressistas que entendem a importância da redução da desigualdade por si só, isso como um fim em si, a gente ainda é levado a discutir a redução da desigualdade como uma forma de alcançar mais crescimento. Então, a gente acaba meio preso, né, a esse tipo de ideologia. Então, acaba que a discussão fica um pouco bem teórica mesmo, mas é isso que gera crescimento ou é aquilo que gera crescimento? Mas eu acredito que é isso, eu acredito que é aquilo. E aí você vai sentar num bar com alguns economistas e, às vezes, você vai ter uma briga, às vezes você vai falar, não, hoje a gente... Não me importa se você acredita nisso ou naquilo, vamos só beber uma cerveja, porque fica muito complicado, né? Ou então você só tem amigos de progressistas, também funciona. Mas, mas enfim, eu acho que, para mim, muito da economia, muito das teorias econômicas serve há muito tempo a sustentar certas questões ideológicas. Tem um lado muito político na economia que é meio escondido por esse ar de jargão, por esse ar de tecnocracia que você não pode discutir porque você não é economista, você não entende disso. E isso é muito complicado, eu acho. Pensando nisso, ela fala de ideologia do livre mercado, né, nessa discussão da trickle-down economics, mas, se não me falha a memória, a palavra neoliberalismo não é citada no documentário, né? Que também me chamou um pouco a atenção por conta, né, de como se costuma fazer esse debate. Fernanda, acho que você pode falar um pouco disso, pensando nas implicações para as políticas públicas, né, isso que você estava dizendo, de como essa ideologia de livre mercado, essa ideia de que o cidadão não é mais cidadão, é um consumidor, é um contribuinte, etc., como isso se casa com a trickle-down economics e, no fim das contas, leva a uma série de políticas como aquela que você disse lá no começo, né, de, em vez do Estado prover os serviços públicos, etc., dar um voucher para a pessoa para ela poder pagar uma escola particular, para poder pagar um plano de saúde, etc. Obrigado. Eu ia dizer justamente isso. O que mais me chama a atenção é que o Brasil e a forma como a gente foi construindo o nosso estado de bem-estar social, todo segmentado, heterogêneo, todo repartido, é terreno muito fértil para essas ideias de que o indivíduo, o mérito,
deixa a gente trabalhar, não coloca tributos para a gente para se disseminar. Tem uma coisa que eu gosto de dizer do nosso presidente. O nosso presidente, em 1978, só não fazia greve por salário, fazia greve por plano de saúde. Não estava fazendo greve por saúde pública, não, nem por educação. Nossos sindicalismos todos lutam por plano de saúde. E esse é um problema sério. O Fernando Henrique ainda não morreu, desculpa, o Tancredo morreu no Hospital das Clínicas, o Lula se trata no Sírio. O Hospital das Clínicas tem o mesmo hospital, o mesmo médico que o Sírio. Então, nós, e eu digo, pergunto a todos, quem não tem plano de saúde aqui? Raro o que não vai levantar a mão. Quem não botou a criança na escola privada, que acha que é melhor que a pública. Então, esse é meu grande, assim, que me deixa muito incomodado. Isso se reflete nas instituições, no judiciário em especial. O judiciário é onde se julga a matéria tributária. Se você for pegar os julgamentos do judiciário, eles são pela neutralidade tributária. Eles acham que qualquer tributo que seja não neutro, seja o indireto, seja o direto, seja o sobre consumo, seja sobre a renda, vai contra o bom funcionamento da economia, o que é uma visão muito conservadora. Então, você tem vários dos nossos ministros são super avançados em direitos sociais, em direitos humanos, ou liberdades individuais, mas são muito conservadores em matéria tributária. E não são só eles, é como eu disse, está no baú do trabalhador, está no pato amarelo, está na história de que a gente paga e não recebe padrões. Isso está ligado também, o nosso terreno fértil também tem uma coisa de mudança na sociedade. Aqui tem pessoas de bastante idade, mas a sociedade, no geral, a nossa sociedade de consumo foi se diversificando muito. Na minha época, quando eu entrava no supermercado, tinha uma lata de óleo de latão. Hoje em dia, você tem 400 tipos de óleo, né? Então, isso também é uma mudança na oferta privada que a oferta pública não seguiu. O Estado de Bem-Estar Social é um Estado fordista também em termos de oferta. A escola é padrão, o hospital é padrão. Se tu vai na Inglaterra e seguir o sistema de saúde, que é tão bendito lá, não tem a hotelaria que nós temos em plano aqui. E nós gostamos de hotelaria, daquele negócio meio, não divido o quarto, tenho frigobar. Estou falando dos sonhos de classe média, os nossos sonhos, né? Então, esse eu acho que é o grave problema. Não é a reforma tributária, é outra coisa que eu também acho. Não é panaceia. Alguém lembra de Mussa Demis aqui? Mussa Demis é um deputado de 93, 94 que propôs a mesma reforma tributária sobre o consumo que está aí, que é urgente fazê-la, tá? Urgente fazê-la. Mas não é essa para sempre toda. Porque se está discutindo em 94, nós passamos todo esse tempo sem reforma alguma, conseguimos fazer um Estado de bem-estar social, saímos de uma carga tributária de 24, fomos para uma 35, um gasto social de 12, fomos para 18, a reforma não influenciou. Assim como não influenciou, a gente conseguiu um fundo público para fazer. Eu tenho muito receio quando a gente fala em justiça tributária no Brasil, porque isso é caminho para a gente bater no fundo público que a gente tem. O que a gente tem que ter clareza é ir contra uma pauta. Primeira pauta, a carga é alta. Não é. Cargas elevadas significam estados fortes, significam melhor oferta social. Então, esse negócio de que nós temos uma carga de 35 não dá para crescer, não entre nessa. É uma pauta que a esquerda se coloca em fazer só propostas em que a carga não suba. Deixamos a tributação indireta grande como está. Ela fez isso pela gente. E é grande em outros países. Ele citou o caso americano, mas nos países nórdicos, que todo mundo fala maravilhas do Estado de Bem-Estar Social, o imposto de renda é pesado, o imposto sobre consumo é pesado, mas o imposto patrimonial é pequeno. Não existe correlação, como a própria sociedade americana mostra, entre tributação de um jeito e Estado de outro. Evidentemente que você tem que ter carga para ter um bom Estado. Evidentemente que, para você ter pouca desigualdade num país desigual, é tributando o rico. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, quando a gente fala de injustiça tributária, a gente dá um tiro no pé, às vezes. Está claro isso. A gente tem que falar que a gente tributa poucos ricos e precisamos mais dinheiro para desmercadorizar a saúde e a educação. E regular, como ele disse. A saúde e a educação privada são muito pouco reguladas. Os planos de saúde e as escolas privadas no nosso país podem ser lixo, nos outros países não. E quando você regula, você encarece. E quando você encarece, é que nem emprego doméstico. Emprego doméstico fica caro, tem gente que não contrata porque não dá para pagar. E a mesma coisa com saúde e educação. Mas nós temos uma classe média que é tão reacionária, tão conservadora quanto as próprias elites nesse termo, em como vê o imposto, como vê o Estado e como vê a solidariedade. Por isso que é terreno fértil para essas ideias de mérito, de trickle down, né? Se eu der dinheiro e as pessoas desenvolverem, vai ficar todo mundo feliz, vai ter emprego para todo mundo. Isto é bobagem. Ele mostrou o estacionamento da Disney, né? Não existe mercado sem o Estado, não existe. Perfeito. Bom, eu tinha
Imagina, sem problema. Eu tinha pensado em pedir uma avaliação de vocês sobre a reforma tributária, que está um assunto muito quente. O relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro foi apresentado na semana passada. A reforma pode ser votada no começo de julho, né? Mas acho que a gente já tratou de vários temas aqui. Eu queria perguntar se vocês estão otimistas com a aprovação dessa reforma, finalmente, porque o histórico não é nada bom, né? Vocês citaram essa proposta de 93, eu lembrei de uma pesquisa da Marta Rett, de 2 coautores dela, né, que ela mostra que o Congresso praticamente não aprovou nenhuma medida com caráter progressivo desde 1988, enquanto as isenções, as deduções, né, isso foi aprovado aos montes nesses anos todos, né? Vocês estão otimistas? Vocês acham que agora vai? E por que, não é? O Eduardo falou disso, porque essa reforma, como ela está sendo proposta agora, ela não é suficiente para a gente enfrentar essa desigualdade social imensa que a gente tem no Brasil? Eu vou começar agora. Como eu disse, eu não acho que ela seja tudo isso que está se falando. Eu acho que precisa se fazer essa reforma sobre consumo. Ela está madura, tem um certo consenso sobre ela. Ela já foi tentada várias vezes. Eu não acho que ela não foca, de fato, na questão distributiva. Os ganhos de bem-estar social dela são marginais. Mas a história de como vai se colocando ela no debate já mostra. Primeiro, concretamente, à esquerda vão falar: cadê a reforma sobre a tributação direta, sobre o imposto de renda, sobre o imposto de renda da pessoa jurídica? E aí o governo fala: vamos deixar isso para o segundo momento. A esquerda. Não, estou falando, a pessoa mais progressista vai dizer: por que está deixando para... Deixa eu terminar só um minuto. Tudo bem, eu usei o conceito de esquerda e progressistas reclamam que só está na... Se você não concorda, vamos falar depois. Mas, na verdade, está se deixando para depois. Agora, é interessante ver nesse debate sobre como as coisas vão aparecendo, o que eu chamo capturas. Então, a primeira coisa é que nessa reforma tem um ganho, porque você estende a base tributária para serviços, que é subtributado. Você, de certa maneira, homogeneiza. E o que já teve de gritaria sobre a tributação sobre serviços, que, na verdade, está muito mais presente na pauta de quem é rico do que quem é pobre. Os ricos e a classe média alta consomem mais serviços. Então, no momento que você tributar isso, lógico que tem perdas distributivas, se você fizer uma alíquota única em alimentos e medicamentos. Mas você já começa a perceber como tem muita coisa sendo discutida, os municípios reclamando porque perdem autoridade fiscal, assim como alguns estados. A história das mudanças que vai ser feita nesta reforma, que não afeta a tributação direta, já mostra como você tem muitos interesses e muitas capturas possíveis. Na direta, eu tenho uma expectativa de que se apresente uma reforma da tributação direta. E eu acho que aí a guerra é feia mesmo, porque vai ser muito difícil você conseguir aumentar a base tributária sobre renda da pessoa física e patrimônio. Os interesses muita gente contrária, vai ter muita dessa discussão triquenal. Você está tirando a potencialidade das pessoas, os mais produtivos são os que vão ganhar mais, como que você vai tributar mais isso, né? E o meu medo também é que existem muitas soluções relativamente fáceis. Não é fácil você mexer sem pensar em outras situações ou outros instrumentos do regime tributário. O que eu quero dizer? O imposto de renda da pessoa física, você pode ampliar lucros e dividendos, pode ampliar as alíquotas, como bem disse o Eduardo, mas existem situações, como os regimes simplificados, em que se tornaram formas de você esconder relações trabalhistas e pagar menos tributo, simples e MEI. Então, você não adianta mexer só no imposto de renda da pessoa física, tem que mexer nos regimes tributários. Não adianta só mexer nos regimes tributários, porque eles também estão muito conectados com a contribuição previdenciária, porque parte deles é para a inclusão previdenciária. E a contribuição sobre a folha tem muitas coisas que podem ser revistas. Não estou falando de nível, mas estou falando de composição. Então, o jogo de interesses que você vai ter em todos esses conjuntos, imposto de renda da pessoa física, jurídica e CSL, patrimônio, contribuições previdenciárias e imposto patrimonial, vai ser muito mais difícil do que essa. E, como eu disse antes, eu não acho que essa reforma seja essa panaceia que se venda, tá? Porque a gente passou por tudo nos últimos 30 anos, com essa reforma sendo urgente e ela nunca se fazendo. Mas, de fato, ela está madura e ela é positiva.
eu acho que, em termos de ganho de bem-estar, algum ganho de desigualdade, ela é positiva. Duvido muito que ela vá como os técnicos pensem, né? Porque nós que somos pesquisadores, de vez em quando, somos meio iluministas, achamos que nós temos a melhor das reformas na cabeça, e é a política que faz as reformas. Então, não sei como que vai sair do Congresso, mas eu acho que essa é uma decisão salutar de você apostar nessa reforma que já foi tanto discutida e que você tem potencialidade de aprová-la. A gente pode passar para o Eduardo direto, depois volto em você, Luísa, para ele poder fazer a réplica. Não, eu peço desculpas, é que eu sou muito amigo do Fernando. A gente já discutiu muito, eu achei que tivesse num ambiente privado aqui, né, Ladislau? Ele deu uma provocada nele. Olha só, qual que é a minha visão? Concordando com o Fernando, está vendo que ele é meu amigo e eu concordo com ele. A questão do consumo é fundamental, é importante. É importante, nós defendemos, né? Nós defendemos a reforma sobre o consumo. Simplificar o consumo, estabelecer o IVA, fazer a coisa do destino, é importante. É importante porque vai enfrentar um dos problemas, que é a questão da eficiência econômica. Tá certo? Então, a eficiência econômica, quando você fizer essa reforma, vai simplificar e acho que vai passar, né? Claro, com mudanças, com não sei o quê, mas está madura, né? Mas, veja bem, qual que é a minha crítica? A minha crítica é que a reforma sobre o consumo é necessária, mas é insuficiente, porque, além do problema da eficiência econômica, nós temos a questão da desigualdade, tá certo? E a reforma do consumo não enfrenta a questão da desigualdade. Esse é o ponto que eu quero destacar. Quando a gente fala em desigualdade, quero citar um dado aqui, mas antes vou citar outros dois. Segundo os estudos do Piketty, nós somos o segundo país mais desigual do mundo. O 1% do Brasil, o 1% dos mais ricos, fica com 30% da renda no Catar, e no Brasil com 29%. Segundo o PNUD, nós somos o sétimo país mais desigual. Agora, tem um dado aqui, que é um dado da OCDE, que é assustador do meu ponto de vista. Ele diz assim, número esperado de gerações que levaria um descendente de uma família situada entre os 10% mais pobres para atingir a renda média da sociedade. Então, quantas gerações são necessárias para uma pessoa que está entre os 10 mais pobres? Quantas gerações são necessárias para atingir a renda média? Então, aqui nos países escandinavos, 3 gerações. Em vários outros países aqui, que eu não estou conseguindo ler, são 4 gerações. Eu não trouxe meu óculos de perto, mas no Brasil são 9 gerações. O Brasil só está do lado da África do Sul e da Colômbia, tá certo? Precisam de 9 gerações para alguém que está situado entre os 10 mais pobres atingir a renda média do país. A maior parte dos países ricos é 3 a 4 gerações. Nós estamos falando de mais de um século, tá certo? Então, a desigualdade tem múltiplas razões, mas uma delas é a questão tributária. Então, eu acho inadmissível, certo? Com base nesse tipo de informação, você fazer uma reforma tributária que enfrente a questão da eficiência econômica, as empresas vão adorar, é a agenda do poder econômico, que o poder econômico defende há 30 anos, tá certo? Vai ser aprovada, né? Mas aí eu me pergunto, uma vez aprovada a agenda do poder econômico, haverá correlação de forças para que se faça a reforma sobre a renda e sobre a riqueza? Eu deixo essa questão, é uma análise de economia política. Eu acho que vai ser difícil, certo? Do meu ponto de vista, e eu trabalhei muito nisso, a estratégia do governo, porque, posso falar um pouquinho mais? Eu já tomei muito tempo, mais um pouquinho. É o seguinte, em 2017, nós montamos um movimento, do qual o Fernando fez parte, como ele é meu amigo, ele participou desse projeto, que
ficou chamado como Reforma Tributária Solidária, certo? Foram duas entidades sindicais dos auditores que fizeram isso. Esse movimento fez vários estudos, etc. E qual que é a questão central desse documento? Como o Fernando mesmo diz, a carga tributária do Brasil não é alta. O problema é que ela é mal distribuída, tá certo? Ela incide muito sobre o pobre e nada sobre o rico. Por que incide muito sobre o pobre? Porque 50% do que nós arrecadamos vem sobre o consumo, tá certo? O pobre consome tudo que ele ganha. O peso do imposto na renda de quem ganha R$1.000 é muito maior do que quem ganha R$10.000. Então, o que é importantíssimo? O que é importante? O importante é recalibrar, é reduzir consumo e aumentar renda e riqueza. E esses estudos fizeram alguns ensaios, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: depois disso, nós conseguimos levar esse estudo para o Congresso Nacional. E 6 partidos, que na época eram da oposição, que agora fazem parte da base do governo, tá certo? A partir desses estudos, protocolaram um projeto no Congresso Nacional, que ficou conhecido como Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável. PSOL, PCdoB, PT, Rede, PDT, PSB, tá certo? Esses partidos eram oposição. Chama Emenda Substitutiva Global, PEC 45, de número 178. Ou seja, existe um terceiro projeto, além da 45 e da 110, só trata do consumo, existe um terceiro projeto que diz: é importante fazer o consumo, mas o mais importante é recalibrar, é reduzir consumo e aumentar renda e riqueza. E o que me chama muita atenção, quando você vai ver o programa do governo Lula-Alckmin, as diretrizes do programa do Lula-Alckmin, na página 17 está escrito: nós vamos fazer a reforma tributária solidária, justa e sustentável. Os 6 partidos que eram oposição são situação. Tá certo? Quando o Lula disse: é preciso colocar o pobre no orçamento, é preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, tá certo? Ele disse isso num contexto de discussão desse projeto da reforma tributária solidária. Então, do meu ponto de vista, a melhor estratégia teria sido dizer o seguinte: olha, a reforma tributária tem que ser feita num bloco só. Nós vamos fazer consumo e renda. Eu vou reduzir o consumo, vou reduzir um pouco a folha, vou beneficiar todas as empresas vão ter redução de tributo, e vou beneficiar a população de baixa renda que paga muito imposto sobre consumo. Em compensação, eu vou ampliar a tributação de renda e riqueza. Do meu ponto de vista, a estratégia melhor é essa. Quem que vai pagar o pato? 400 mil pessoas, tá certo, que ganham entre R$700 mil e R$2,5 bilhões por ano. 400 mil pessoas, tá certo? Isso do ponto de vista das empresas, das pessoas físicas. Mas tem uma série de outras coisas para fazer também, não é só isso, mas a questão de aumentar, ter alíquotas maiores para essas pessoas, lucro de dividendo, é importante. Então, veja, o que eu acho é isso. A estratégia correta, que eu participei de vários debates durante a campanha eleitoral, que era nesse sentido, tá certo? Acabou sendo trocado por uma estratégia que diz: primeiro eu vou fazer o consumo e depois eu vou fazer a renda e a riqueza. E como análise política que eu faço, eu acho que dificilmente, uma vez feita a reforma que o poder econômico defende, que eu acho que é importante, tá certo? Vai se querer fazer uma reforma sobre a renda e a riqueza, porque isso é coisa de socialista, tá certo? Porque isso é coisa de comunista. Aqui no Brasil falam isso, tá certo? Porque toda a reforma progressiva que foi feita na Europa, no pós-guerra, foi feita pelo Roosevelt, foi feita por todos os governos liberais. A tributação progressiva é uma reforma liberal, tá certo? A ideia de igualdade de oportunidade é o quê? É uma ideia liberal. Como é que uma pessoa que recebe uma herança, não sei quantos bilhões, tem as mesmas condições de competir com uma pessoa que não recebe nenhuma herança? Aliás, o Adam Smith, em 1750, falou o seguinte, tá certo? Ele começou com o princípio da igualdade tributária, foi o pai do neoliberalismo falou sobre isso, tá certo? Então, desculpe me estender,
Eu acho que, para mim, o meu problema é esse, tá? É uma questão de análise política, tá claro? E eu vou ficar muito decepcionado se nós fizermos a reforma do consumo, simplificação, tudo bem, que precisa fazer, etc., e nós vamos continuar tendo um quadro em que quem ganha 50 milhões de lucro de dividendo não paga nenhum tostão, enquanto o médico sanitarista paga 27,5% na fonte. Luísa. Eu queria falar um pouquinho sobre desigualdade, porque foi trazida essa questão. E a desigualdade ela é muito mal entendida, principalmente porque os nossos dados captam isso muito, muito mal, né? E uma das grandes coisas que o Piketty inovou foi exatamente numa forma de medir desigualdade, de conseguir olhar para essa desigualdade de 1%. Então, ele tem uma técnica de pegar dados, né, além dos dados que a gente tem atualmente de pesquisas familiares, no caso do Brasil na PNAD, por exemplo, na POF, de pegar dados da Receita Federal, complementar para o topo e você conseguir ver isso. Então, por exemplo, quando a gente fica nessa discussão, o Brasil é o 14º mais desigual do mundo ou é o 2º mais desigual do mundo, tem muito dessa diferença. A gente está olhando para esses dados ajustados ou não ajustados. E tem uma outra questão que todas as vezes que a gente está falando dessa desigualdade, dessa medida de desigualdade, a gente está sempre falando sobre a renda, a gente não está nem falando sobre a riqueza, que é muito, muito, muito pior distribuída, né? E a gente não tem nem dados para ver isso. E tem uma questão a respeito da desigualdade, que no Brasil a desigualdade ela é muito racializada e ela tem um aspecto de gênero muito forte. E isso a gente não consegue ver bem, realmente não consegue, porque os dados da Receita Federal não têm raça, por exemplo. Então, é uma briga que a gente tem também, é como que a gente desagrega esses dados e que a gente precisa começar a captar essas coisas. Então, tem um estudo que a gente fez pelo MAD, que o João, que está aqui sentado aqui na frente, participou, e que o Geiger, a gente conversou muito sobre esse estudo também, né, o Fernando, no qual a gente mostra, utilizando essa metodologia do Piketty, para ajustar os dados, a gente mostra que, dentre o 1% mais rico, os brancos têm uma tributação regressiva, ou seja, 1%, dentre os brancos, 1% mais rico paga menos impostos do que o percentil anterior, enquanto que entre os negros esse percentil paga mais do que o anterior. Então, os impostos eles são progressivos para os negros e regressivos para os brancos. E a razão para isso que a gente encontra é exatamente por causa dos lucros e dividendos que não são tributados. Então, quando a gente olha para os ricos, dentre os negros ricos, eles são ricos por trabalho, eles são ricos por são servidores públicos, então eles estão pagando imposto como pessoa física, recebendo dinheiro como pessoa física, né? Então eles pagam lá os 27,5%. Enquanto que os brancos super ricos, frequentemente, são super ricos de lucros e dividendos, e aí pagam aquela mixaria de imposto que hoje em dia pagam só pela pessoa jurídica, não pagam pela pessoa física. Isso foi uma reforma que aconteceu em 96, que a gente parou de tributar lucros e dividendos, que é um absurdo. Para mim, é um dos maiores absurdos da tributação brasileira. Um outro grande problema da tributação brasileira, que torna ela... que a gente tem dois conceitos, né, dentro de tributação. Um é equidade vertical e o outro é equidade horizontal, né? Então, agora eu estava falando da equidade horizontal, que é onde você pega pessoas com a mesma capacidade de contribuição, elas têm que contribuir a mesma coisa. E isso não acontece. A gente vê, por exemplo, exatamente o que eu acabei de falar, que não existe uma equidade horizontal entre brancos e negros. Enquanto que a equidade vertical seria de acordo com a sua capacidade de contribuir, você contribui mais se você tem mais capacidade, proporcionalmente, que seria a ideia da progressividade. No Brasil, a gente tem uma regressividade, exatamente porque no topo a gente regride, o topo paga menos impostos do que o anterior. E uma das grandes questões da regressividade do sistema brasileiro é o fato de que ele depende por demais do consumo, né? Ele depende por demais do imposto indireto. Então, um dos grandes problemas da forma como a gente está fazendo essa reforma, para mim, que é essa reforma fatiada que se resolveu fazer, né, é exatamente que você começou com uma reforma que, como já foi apontado aqui, deveria ter sido feita há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que é para simplificar, realmente é necessário, ninguém entende o nosso sistema. O sistema é muito complexo, e quando a gente olha para a parte de consumo, ela é extremamente complexa. Mas o que a gente precisaria, além de simplificar esse sistema, seria, eventualmente, reduzir a carga do consumo e aumentar a carga sobre a renda. Mas você não pode, nesse momento, reduzir a carga do consumo enquanto você não discute a da renda. Então, na verdade, eu acho que, para além de você ter essa reforma agora e a reforma da renda, depois você tem que voltar a uma reforma do consumo, o que não vai acontecer. Então, foi feito de uma forma muito complexa, porque, na verdade, a gente está muito atrasado, né? E aí eu queria citar uma outra questão em relação aos impostos indiretos, e aí um estudo do Fernando, inclusive,
com uma outra colega nossa, Luana Passos, a gente observa uma desigualdade de gênero muito forte exatamente por causa dessa desigualdade no consumo. Então, quando você olha para o quanto de tributo as mulheres pagam e os homens pagam, exatamente pelo fato de que certos produtos são mais tributados do que outros, você acaba tendo uma carga tributária maior sobre o consumo das mulheres do que sobre o consumo dos homens. E tem alguns produtos específicos aí que precisariam estar entrando nessa discussão. Então, a própria reforma do consumo, e aí também tem toda uma outra questão, porque, por exemplo, fala-se muito em isenções, mas as isenções em si são regressivas, que complexifica também essa questão, né? Como é que você consegue tirar certos produtos daquilo, ou certos serviços que não estão, ou as deduções também são muito complicadas, né, que a gente tem atualmente. E aí começaram a inventar umas histórias, né? Tem a coisa agora do cashback, então estão tentando aí entender se isso funcionaria, não funcionaria, uma forma de você tornar a questão, transformar a ideia de dedução a partir do cashback numa coisa mais progressiva do que era, porque a dedução, basicamente, se você vai deduzir o seu consumo com saúde privada, né, que aí entra também toda a discussão do Fernando, né, de complicar, né, porque então por que ter uma saúde pública, né? Mas isso é uma coisa que os ricos estão deduzindo, na verdade, né? Enquanto que, se você cria um cashback que é só para quem tem uma renda até uma certa quantidade, você consegue tornar aquilo que seria uma dedução algo mais progressivo. Mas também é muito discutido se isso vai funcionar, não vai funcionar. Então, tem um pouco dessa discussão dentro do indireto, mas eu não sei quando que isso vai ser posto em prática e se vai ser posto em prática, né? Perfeito. Já que eu pulei a sua vez na última rodada, eu vou já endereçar uma pergunta a você. Sobre esse dogma do crescimento econômico que você mencionou lá no começo, né? Então, a pergunta é: na era da emergência climática, economistas que falam sobre decrescimento, como funcionaria um sistema econômico que não se baseia em crescimento? Isso é possível? Eu sei que é um assunto amplo, um pouco paralelo do nosso debate, mas eu queria te pedir para falar sobre isso. Para mim, a questão do decrescimento, eu tenho um amigo que fala, mas qual a diferença entre uma grande recessão e decrescimento, né? Que eu acho engraçado. Mas, assim, eu penso muito nela do ponto de vista distributivo mundial mesmo. Então, para mim, faria sentido, por exemplo, um país como os Estados Unidos estar discutindo isso. Então, quando a gente pensa como é que a gente vai fazer uma transição ambiental onde, eventualmente, é necessário você reduzir o consumo de um grupo de pessoas. E esse é que é o problema, né? Quando a gente fala em distribuição, a gente fala muito em distribuição no sentido da renda, daquilo que ainda tem por vir. Então, sem que ninguém perca nada, mas ganhe um pouco menos, né? Então, reduzir a distância, mas onde todo mundo está sempre crescendo. Essa é a ideia. Você nunca consegue ter um grupo que vai aceitar perder, de fato, alguma coisa em prol de outros grupos, né? E a redistribuição, uma redistribuição, dado o nível de desigualdade que a gente alcançou, pega, por exemplo, então vamos olhar para o Brasil. O que a gente precisaria? A gente precisaria de uma redução da renda dos mais ricos para que a gente consiga avançar a base da população, aonde você tem um nível de consumo agregado que faça sentido dentro de um mundo que está discutindo a questão ambiental. Então, existe eu acho que tem o economista fica muito desconfortável discutir isso, muito desconfortável. Assim, eu não vejo ninguém que consiga. E eu acho que o melhor que dá para se falar eu realmente acho que os Estados Unidos, a Europa e esses países deveriam estar discutindo isso, sim, uma redistribuição em relação ao mundo, mas isso não acontece. Isso é absolutamente impossível. Eu acho que é um problema político mesmo. Eduardo, Fernando, vocês querem complementar alguma coisa? Passo para a próxima. Que quando tem duas coisas nessa. O Kaldor, que é um economista, tinha uma proposta do imposto sobre consumo como se fosse de renda. E, se você for examinar, ele propunha que você tivesse um imposto com uma alíquota até infinita. A ideia é o seguinte: você ia tributar o consumo, numa ideia liberal, inclusive. O cara vai declarar a renda, vai declarar a poupança dele, o que sobrou é o consumo. E eu posso meter uma alíquota até infinita. Então, eu poderia dizer que quem gasta mais de 1 milhão, se comprar uma caixa de fósforo, tem que dar toda a fortuna. É uma ideia que, de vez em quando, passa na minha cabeça, de uma tributação contra o consumo conspícuo ou contra o consumo antiambiental. Você limitava, você podia fazer isso, né? Porque na declaração de imposto de renda, você pode declarar suas rendas, declarar suas poupanças, o resto é consumo. Você bota um limite de consumo, mas a gente não tem limite nem à propriedade da terra, quanto mais ao consumo, é impossível. Eu acho que a gente tem uma cultura, eu sou engenheiro agrônomo de formação, e depois fiquei economista, que são as duas profissões que vieram para destruir a natureza e fazer a gente crescer.
é muito difícil mudar esse registro da gente. Inclusive, o que é civilização, o que é dominar a natureza, né? Esse é uma dificuldade da civilização, ter qualidade de vida, ter condições de vida para todo mundo, sem se apropriar, se adonar da natureza. Eu acho que é uma discussão que eu passo ao largo, mas isso daí é uma coisa que eu acho interessante, de vez em quando, pensar esse tipo de tributo. Eu, quando trabalho em reforma com tributação, penso isso. Outra coisa, a água vai virar um negócio super importante, já está virando, né? E a gente é um dos maiores exportadores de água do mundo, via boi, vaca, porco, metal, madeira, soja, né? E a gente podia tributar a água que a gente exporta. É um tributo ambientalmente e de exportação, e aí, pelo menos, o agro participa com alguma coisa na carga tributária. Porque dizem que o agro é pop, mas o agro não paga tributo, o agro mandou 5 milhões de pessoas embora dele, e o agro, eu como agrônomo, sei que é veneno. Então, é uma das formas da gente começar a tributar um pouco o agro, né? Duas coisas que eu penso: um tributo que não fosse de renda, nessa questão de não crescimento, isso é sonho, né? O tributo sobre a água, eu acho que não, mas esse do tributo do Caldoriano, de tributar limite do consumo, eu acho meio sonho demais. Perfeito. Eduardo, acho que essa você pode responder. Como fortalecer a importância da tributação dos mais ricos se os donos do capital controlam os meios de comunicação de massa? A classe popular, mas a classe média entende maior tributação, maior corrupção e a representação política a serviço dos donos do capital, eu acho que está escrito aqui no final. Essa questão é complicadíssima, né? Complicadíssima, eu não sei. O fato é que faz, nessa vaga do neoliberalismo, né, a ideia do individualismo, a ideia do empreendedor, a ideia que o Estado é ruim, a ideia que a empresa privada que é boa, está aí Americanas para comprovar, tá certo? E foi isso que fizeram uma lavagem cerebral, tá certo? Tem aí o impostômetro, não é isso? Impostômetro. Então, é difícil discutir com a sociedade. Hoje até vi uma boa no Sensacionalista, diz que esse novo óculos 4G que a Apple lançou, diz que com esse novo óculos a classe média está entendendo que ela é pobre, começou a visualizar que ela é pobre, porque a classe média acha que ela é rica. Quando você fala, precisa aumentar a tributação dos ricos, a pessoa fala, pô, vou aumentar o meu tributo, tá certo? Então, é muito difícil, porque você tem toda essa cultura que foi muito bem retratada no filme, chegou aqui, tá certo? A ideia é que o Estado é ruim, que a gente paga muito imposto. Quer dizer, as pessoas têm que... Gostaria que as pessoas entendessem, né, que elas pagam muito imposto porque os ricos não pagam nada. Tá certo? É por isso que elas pagam muito. Elas pagam muito mesmo, porque os ricos não pagam nada. Tem dados da Receita Federal que mostram o seguinte: quem ganha mais de R$300 mil por mês tem quase 70% da sua renda isenta de tributação. Tá certo? Então, isso é histórico no Brasil. Quando eu falei que o Brasil está 100 anos atrasado, é isso. Nós nunca tributamos renda e riqueza, né? Então, as pessoas acham que o tributo é alto para a classe média, alto para o pobre, porque o rico não paga, né? Eu gosto de citar o IPVA como a caricatura da tributação no Brasil. O IPVA, quem paga o IPVA? O rapaz da moto que trabalha para entrega e o menino do Uber que está desempregado, que comprou um carro, tá certo? Mas iate, jatinho, não sei o quê, não pagam. Mas essa é a caricatura da tributação no Brasil. O imposto de renda é assim, tá certo? O agronegócio, que foi mencionado aqui, além do que você disse, Fernando, o Plano Safra, a taxa de juros do Plano Safra é 3% ao ano, não é isso? Eu vi essa semana isso. E os caras não pagam imposto, tem um imposto a taxa de juros para plantar é fantástica, né? Mas o agronegócio, por exemplo, o ITR, no Brasil, 50% das nossas exportações são do agronegócio, e a contribuição do ITR para o imposto de renda é 0,1%. Imposto de renda não, do total que é arrecadado pela Receita, o ITR representa 0,1%. Tá certo? O imposto sobre heranças em vários países
A média é em torno de 30%. Na França é 50%, no Japão é 70%. A média é mais ou menos em torno de 30%. No Brasil, a alíquota máxima é 8%. Mas a maior parte dos estados cobra 4%. E São Paulo, no final do ano passado, tentou votar um projeto que isentava para 0%. O estado de São Paulo. Quer dizer, então é difícil. É difícil. Os caras falam, você vai taxar as grandes fortunas, vai ter evasão fiscal. Vão para fora do Brasil. Não é verdade, os ricos já estão fora, já estão em paraíso fiscal faz tempo. Nosso presidente do Banco Central tem dinheiro no paraíso fiscal. O antigo ministro da Economia tinha dinheiro no paraíso fiscal. Isso é notório, é público, todo mundo sabe. Então, eles já tiraram o dinheiro, tá certo? Mas, enfim, como é que eu respondo a tua pergunta? É difícil, porque, por exemplo, no caso da grande imprensa, setores da grande imprensa, reforma tributária para a grande empresa, PEC 45 e PEC 110. Tá certo? Não se discute. Quando a gente lançou, quando a gente foi lançar em 2019, a emenda constitucional dos 6 partidos que era oposição, 2019, no Congresso Nacional, eu estava lá, foi o Rodrigo Maia, que era o presidente, não sei quem, mas todo mundo lá para receber a tal da coisa. Foi num lugar lá no Congresso Nacional, que do lado está a imprensa, vem a imprensa toda lá. Eu falei, puxa vida, amanhã vai sair em tudo quanto é jornal. Não saiu nenhum. Nenhum. Tá certo? Quer dizer, então, também é difícil, né? Porque eu acho que esse movimento que ela bem disse aqui, apresentaram com aqueles movimentos rápidos, que o Milton Friedman começou a falar, que era ganância, não sei o quê, depois os caras começaram a pensar, aquilo deu no Reagan, tá certo? Mas uma coisa muito parecida aconteceu no Brasil também, com a ideia do individualismo. Eu me lembro, assim, para terminar, eu me lembro de uma... Governo Lula, desemprego 4%, 5%, economia bombando, não sei o quê, pesquisa Datafolha. Você está feliz? Estou. Por que você está feliz? 75%, graças ao meu esforço. Tá certo? 25%, graças a Deus. E 2% graças às políticas do governo. Quer dizer, então, a economia bombando há não sei quantos anos, a taxa de desemprego lá embaixo, a primeira vez que você tem distribuição de renda. Então, assim, teve uma questão cultural no Brasil nesses últimos 30 anos, tá certo? Que, do meu ponto de vista, explica em grande medida a dificuldade que a gente tem de convencer as pessoas do óbvio, tá certo? E, enfim, coisas que o mundo inteiro já fez há mais de 100 anos e não são políticas bolivarianas, não, tá certo? São políticas liberais. Bom, a gente precisa encerrar daqui a pouquinho, são 9h15. Tem uma última pergunta sobre filantropia, né? A pergunta é: qual o papel da filantropia no discurso e prática norte-americanizada no esvaziamento dos serviços do Estado? Pensando na filantropia millennial, entre aspas, que dá serviços ao invés de fortalecer a sociedade civil. Eu não posso falar do assunto americano de filantropia, mas tem uma coisa que me chamou a atenção no filme, e que vou mudar de assunto, tá? Desculpa o que perguntou. É que... Porque depois eu falo da filantropia no Brasil. Mas uma coisa que me chamou a atenção no filme foi justamente os bancos de alimentos. Isso é filantropia, a organização das pessoas é grande lá. E a outra coisa foi o Food Stamp. O Food Stamp é uma criação do New Deal, e ele é muito grande nos Estados Unidos, não é pouca coisa, não. A gente pensa que a sociedade americana não tem essas retaguardas ou algum tipo de assistência social, é muito grande. O Food Stamp é monstruoso, inclusive, né? E tu vê a importância que ele tem, que ela fez as perguntas lá do Food Stamp, e que foi um certo nascedouro do Fome Zero aqui, foi uma ideia. A filantropia, no nosso caso, eu acho que no caso da Europa Ocidental e também dos americanos, tem um peso importante. É constitucional o apoio à filantropia via incentivos fiscais. Ou seja, é um artigo da Constituição que as entidades filantrópicas sem fins lucrativos devem ter apoio fiscal. E aí é o mundo maravilhoso para a captura, né? Todo mundo faz filantropia. Então, o Einstein faz filantropia, o Monte Líbano faz filantropia, todo mundo faz filantropia. Então, isso é um
estado pouco estudado, porque você também não pode ter, como a filantropia, por exemplo, na parte de saúde mental, você tem de tudo nesse universo, né? Então, aquela coisa de jogar água e beber junto, tem muito poucos estudos sobre os apoios à filantropia em geral no Brasil. E é uma grana pesada, que é muito importante se examinar, assim como é pesado os gastos tributários em saúde. Os gastos tributários em saúde, ou seja, o que a gente deixa de arrecadar de imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS/COFINS, de tributação sobre medicamentos, despesas médicas dos empregadores com seus funcionários, dá 40 bi, 50 bi, o que é mais ou menos 50 bi para 250 bi, que é o SUS, que é o gasto público total, dá 1/5 de gastos tributários. Então, mas você imagina, aí eu vou começar a cutucar os meus, você imagina mexer nas despesas médicas, parar de tributar despesas médicas, de deduzir despesas médicas. Os nossos colegas sindicalistas que apoiaram a reforma tributária justa e solidária iam gritar na mesma hora, né? Usual. Por exemplo, o Bolsa Família, antigamente, dava um valor mensal que era um pouco mais baixo do que a dedução de um estudante no imposto de renda. E nunca ninguém fez isso. Agora, tire a dedução do imposto de renda para a educação privada do imposto de renda para ver o que acontece. Se você for mexer nesses gastos tributários, vai dar uma confusão em termos políticos, inclusive com as pessoas saindo para a rua, e não vão ser ricos, vão ser classes médias remediadas que vão reclamar desse tipo de isenção, né? Eu comento, os juros estão para baixar, estão brigando que os juros vai baixar. Quando a Dilma baixou os juros lá em 2013 bastante, eu ouvi nos corredores do IPED colegas progressistas, de esquerda, porra, o Tesouro Direto não está dando mais nada. Este é um problema também que nenhum fala, as classes médias, com pequenos patrimônios, o saco de batata, ela está aí de volta, né? Então, a reação da reação, nós, né? Lógico que o rico paga por tributo, mas eu também pago. A alíquota efetiva de nós aqui não dá a alíquota efetiva de quem está na mesma posição social de um país desenvolvido. Como eu disse, defendeu-se na reforma tributária justa e solidária uma compensação entre direta e indireta, com a mesma carga, o que significa aumento da direta e diminuição da indireta. O que pode acontecer, já que estamos discutindo estratégia, não acontecer, porque a resiliência ao aumento da direta é muito maior. Então, eu não mexeria na indireta. Deixa ela desse tamanho e vamos crescer a carga. Eles não toparam, porque nós estamos na pauta conservadora. Eu lembro que eu fui na CEP, Sociedade de Economia Política, no Rio de Janeiro, um pouco antes da pandemia. E um menino jovem de economia me mostrou como, de vez em quando, a gente está na pauta dos conservadores. A gente é contra a privatização. Por que a gente não é a favor da estatização? Eu não sou da área, mas, por exemplo, era de estatizar a Vale, né? Porque depois que a Vale foi privatizada, o que eles afundaram de gente no Brasil é brincadeira, não é? Então, e a outra coisa é isso, quando a gente discute tributação, a gente discute sobre uma carga. Quando a gente discute reforma tributária, a questão fiscal, a gente está com a cabeça de ajuste, mesmo não sendo contra. Nós temos que sair disso. Gastar. Parece que eu sou inconsequente, mas porque a gente fica meio marcado na pauta dos outros. E também constrói jogos de bem ou ruim, não é? E eu, que trabalho com reforma, com a questão tributária, fiscal e desigualdade há 25 anos, legislo o tempo todo contra mim. E eu não vejo, não estou falando dos colegas de mesa, não vejo o mesmo espírito para muita gente. Porque a tributação tem uma coisa, que é um assunto interessante, onde ninguém conhece, como ela disse, as coisas, os meandros, mas todo mundo dá palpite. Tanto é que o cara do iFood está escrito aquilo, tanto é que a empregada fala do IPTU. Inclusive, na economia também, os grandes economistas que vão para a área fiscal são os que mudam, vide Stiglitz e Krugman. Trabalhavam com essa área, ficaram mais progressistas. Mas a sociedade, em termos de comportamento, fica mais conservadora. Entendeu? Você pergunta, você topa tributar mais para ter maiores serviços? Não. Aí, quando fala rico, sim, mas ele nunca se vê rico. E eu sou relativamente rico. Então, o problema também é a gente ver que não são só os ricos o grande problema brasileiro em termos de conservadorismo e reação. As classes médias, inclusive ligadas aos setores sindicais, também o são. E eu falei até do Lula no início, né? Não foi por falar mal do presidente, que a gente tem esse tesão, esse elan
que é americano, é a Americanização Perversa, que é um livro muito bonito de Maria Lúcia Werneck, falando da Previdência, dos riscos que nós tínhamos de americanizar a nossa Previdência. Nós somos uma sociedade, somos o primo pobre, né? Ou seja, nós temos a desigualdade deles, mas não temos a renda per capita deles, e temos um Estado clivado, Estado de bem-estar social segmentado, clivado como eles, e também classes médias patrimonialistas, pequenos negócios, que o Piketty fala muito disso, né? E que quando as classes médias começaram a ter seus patrimônios, lógico que você começou também a ter uma cabeça parcelária, individualista. Então, a gente tem que sair um pouco do dado econômico e, de vez em quando, pensar um pouco mais a ciência política. Apesar de eu ser um economista aplicado, quando eu falo, eu tento sair um pouco dos números, que eu acho que ganha um pouco. Eu me estendi agora, porque era a última mesmo. Desculpa se eu falei muito. Bom, para a gente encerrar, a gente tem mais uns minutinhos. O Fernando falou de austeridade, né? Queria que vocês fizessem um comentário muito breve, né? Esse é um tema que sempre ronda todo o debate econômico e que está sempre na pauta dos movimentos dos setores progressistas, de esquerda, etc. Como que vocês veem esses campos, que esses campos devem lidar com esse discurso da austeridade? Eu queria trazer aqui uma questão, o Fernando estava falando, né, da questão do food stamps nos Estados Unidos, do tamanho do programa, e tem um estudo no qual eu participei, no Live Institute, que é um dos lugares que eu sou associada, na qual a gente faz um cálculo de toda a contribuição, então a gente faz os microdados para todo mundo, toda a contribuição do Estado para as pessoas, toda a contribuição da renda, a gente pega também a contribuição do trabalho não remunerado, e aí dá um valor a bens públicos, serviços públicos, tudo aquilo que está... E você consegue ter uma medida de bem-estar social completa, né? E um valor para a riqueza também, um retorno para a riqueza. E quando você olha ao longo do tempo, nos Estados Unidos, a participação do Estado aumenta ao longo do tempo, percentualmente. Então, a gente está aí falando de austeridade, ao mesmo tempo que o papel do Estado, na verdade, está aumentando. O Estado está tendo ali, na verdade, que manter. Então, você tem um bem-estar que se mantém estável a partir de um Estado que tem que entregar mais, porque os salários estão sendo baixados. Então, você tem uma compressão de salários, um aumento dos lucros, e o Estado que vai ali dando cada vez mais, apesar de um discurso de austeridade. Então, é muito interessante, quando você pensa, a austeridade ela é um discurso, ela é uma ideia do que é o papel do Estado e o que não é. Não tem a ver com quanto o Estado gasta, na verdade, não tem a ver de onde vem isso. Tem a ver com uma ideia de privatização, de mercantilização. É um pouco esse lado, né? E tem muito estudo já que mostra, né? Tem um clássico estudo do FMI que mostra que a austeridade foi ruim. Tem um paper, né, que eles lançam, que é uma meia-culpa deles, né? A gente estava errado, foi mal. Que é o lado mais da pesquisa do FMI, enquanto que o FMI em si continua impondo a austeridade. Então, é bem complicado isso. Eu queria trazer uma outra coisa, vou usar aqui meu poder de fala com o microfone na mão. Só vou pedir para ser rapidinho, porque a gente tem mais 5 minutos, então eu queria dar a palavra para o Eduardo ainda. Tudo bem. Eu falei para a Carol antes, eu falei, eu não gosto de estar em mesa só com homem, porque isso acaba acontecendo, então eu vou usar aqui a minha... Não, mas eu queria falar duas coisas. Uma é a questão da filantropia. Eu acho que tem uma questão muito importante da gente pensar, porque hoje em dia a gente observa, é muito doido, mas assim, a filantropia está pautando o que os movimentos sociais estão fazendo, frequentemente. Então, você tem um aumento enorme da filantropia, um esvaziamento do papel do Estado, e uma filantropia que atualmente, inclusive, está dando dinheiro para as pessoas falarem que o Estado é importante, mas que o Estado é importante de uma certa forma. Então, você tem aí vários think tanks, e aí tem uma meia-culpa também minha, né? Porque eu também estou partindo nisso e estou sempre desse lado, aí, vendo a filantropia para pautar um certo tipo de pesquisa e trazer de volta para falar que o Estado é importante, mas você tem que falar desse jeito. Então, isso é muito complicado, porque você vê esse aumento aí da filantropia, que eu acho que tem que ter um certo cuidado. E a última coisa que eu queria falar, porque você perguntou sobre a questão da mídia, né? E eu acho que uma coisa importante é a gente começar a pensar nessas discussões também do ponto de vista da branquitude. Realmente precisa ser pensado desse ponto de vista. Então, para além daquele dado que eu trouxe antes, né, da questão do 1% mais rico, dos homens do 1% mais rico pagarem mais impostos do que os homens brancos. Quando a gente olha para a nossa distribuição de renda, isso também é um estudo que a gente fez no MAD, utilizando esses dados corrigidos pelo imposto de renda, pelos dados do imposto de renda, os homens brancos que pertencem a 1% mais rico, eles apropriam mais renda no país do que todas as mulheres negras.
Então, ele estava falando que era 30%, né, que os 1% mais rico apropria de renda no país. Os homens brancos sozinhos apropriam 15% dessa renda. Os homens brancos do 1% mais ricos são 705 mil homens brancos. São 33 milhões de mulheres negras, elas apropriam 14% da renda no país. Então, essa dificuldade de avançar a pauta, eu acho que ela precisa também ser pensada em termos de um pacto da branquitude, que a gente não está falando que está lá os homens brancos todos sentando e conversando e fazendo, né, e criando um acordo, mas existe uma coisa tácita de você reproduzir um certo privilégio e, da mesma forma como eu falei da questão do decrescimento, né, ninguém tá pronto para abrir mão de renda, ninguém está pronto para abrir mão de privilégio. Então, as pessoas precisam começar a pensar também em termos de quais são aqueles privilégios que ela tem e o que elas estão dispostas a abrir mão. Porque quando ele fala, por exemplo, do movimento sindicalista, o movimento sindicalista está ali sempre lutando para ter o dele contra contra outro poder, né, que tá oprimindo ele, mas não está ali para pensar quem ele está oprimindo. E o movimento sindicalista sempre foi extremamente branco, isso nos Estados Unidos, isso no Brasil. Isso é um problema. A gente não consegue uma certa solidariedade. Quando você não olha para baixo, aquele que você oprime não está disposto a entender o seu próprio privilégio, você jamais vai conseguir lutar para cima também. Então, isso, para mim, é uma questão importante. Bom, então, Eduardo, você tem 1 minuto, 2 no máximo, para fazer um comentário final, porque a gente precisa encerrar mesmo por causa do próximo filme. Eu vou tentar. 30 segundos? Então, nesses 30 segundos, eu vou aqui citar um estudo do professor Ladislau Davor, que está aqui presente, que nos dá a honra aqui da audiência. O Ladislau pegou os dados do Forbes Brasil, os bilionários brasileiros. Eles eram, o número eu não vou saber, mas eram, sei lá, 100. Faz um acompanhamento de 2010 e 2020. O dado que é relevante é o seguinte: entre 2010 e 2020, foi uma década horrível do ponto de vista social, né, especialmente a partir da segunda metade, aumento de pobreza, desigualdade, etc. Mas entre 2010 e 2020, a fortuna desses 200 e tantos bilionários brasileiros da Forbes passou de 6% do PIB para 23% do PIB. Certo? Isso até 2020. 2010, 2020. São os estudos da Forbes, ele fez esse trabalho. Então, eu não tenho nenhum problema das pessoas... Eu costumo dizer assim, eu nem falo mais das mazelas da tributação no Brasil, eu falo de obscenidades, tá certo? São obscenidades. Desculpe, eu já estou com uma certa idade e eu me permito ser um pouco menos formal do que eu era quando mais jovem, tá certo? Mas são obscenidades tributárias. E não é só a agenda da tributação, não é só aumentar a líquido de imposto de renda, não é só dividendos. O Fernando falou um negócio importante aqui. Aliás, o Fernando tem um estudo que mostra as diversas formas de renúncia fiscal, de isenção fiscal. Quer dizer, a arrecadação tributária no Brasil é mais ou menos 2 trilhões, se somar União, Estados e municípios. Só do ponto de vista de renúncia tributária são quase 500 bilhões, ou seja, 25%. Tá certo? O que foi, Fernando? É que a gente precisa encerrar mesmo. Você quer que eu fale? Eu estava evitando te interromper, mas bom, a gente precisa então encerrar por causa do horário. Eu agradeço. Imagina, só antes da gente encerrar, eu queria lembrar que a mostra acontece até a próxima quarta, dia 14. A programação está no site da mostra para vocês consultarem. Amanhã, às 20, também a gente tem o último debate sobre como conter o desmatamento, que vai contar com excelentes debatedores também. Então, muito obrigado pela presença de todos, aos participantes da mesa. Desculpa a interrupção, o tempo é curto, o assunto é complicado, e uma ótima noite para todo mundo.